Desde que a gente começou o canal em outubro de 2019, um dos grandes propósitos nossos era conversar com vocês. Então, por isso, hoje eu estou muito feliz de gravar esse vídeo, porque vocês colocaram um monte de comentários em um dos vídeos, ou melhor, em dois dos vídeos que a gente gravou aqui no canal, que na verdade eu achei muito engraçado. Então, eu vou ler alguns dos comentários. Aí as pessoas falaram assim: é impressão minha ou você está brilhando, Mari? Será que eu estou vendo a sua aura? Gente, alguém mais está vendo uma névoa branca contornando ela? Pois então vamos falar de aura, e para isso eu trouxe aqui o Sati. A gente já apresentou o Sati aqui no canal. O Sati é monge, ele passou mais de 7 anos num monastério, no Havaí, que facilita muito as coisas de ficar num monastério. É muito lindo, assim, já que você vai se isolar de toda a civilização, por que não ir para um lugar legal, né? Pois é, mas obviamente que não foi por essa razão que ele escolheu o monastério, foi porque era um monastério especializado em meditação. E o Sati aprendeu muito ao longo desse tempo e é uma pessoa em quem eu confio para falar de um tema tão delicado, porque a gente sabe que tem muita gente que fala um monte de bobagem e que não é legal espalhar bobagem por aí. Então, Sati, explica pra gente o que é aura e se as pessoas realmente podem ter visto algo num vídeo do YouTube. Do que eu aprendi lá no monastério, quando você enxerga um ser vivo, você tem capacidade ou de perceber a aura ou de enxergar como cores. Através de um vídeo, você não consegue perceber essas cores. O que você consegue é, através de um vídeo, criar uma conexão com a pessoa. Então a pessoa que está enxergando agora a mim ou olhando para a Mari, você consegue se conectar um pouco com a Mari. E aí você consegue sentir o que a Mari estava sentindo energeticamente naquele momento. Você está percebendo a aura dela, não pelo mesmo mecanismo de olhos e de terceira visão que você conseguiria ver se estivesse ao vivo, mas você está conseguindo se conectar com a Mari daquele momento. E aí você percebe, gente, ela está cheia de luz. Mas não pode ser também um efeito da filmagem? A gente estava num contraluz, porque a gente estava numa coisa fechada, até a Cris que gravou tá aqui na minha frente, gravando de novo. Era um teto fechado, uma varanda e atrás aberto. E tava um dia meio nublado, assim. Então tava aquele cinza atrás e ficou uma parte mais clara. 2 respostas. Primeiro, não existem coincidências. Uau. Às vezes, abre uma janela, vem uma luz de trás e é exatamente no momento que está mostrando para todo mundo que realmente a sua aura está brilhante. Mas tem outra resposta que é assim: a quantidade de detalhes que tem aqui é muito grande. Tem as cores das suas pulseiras que eu mencionei, tem os meus brincos, que são tradicionais da minha linhagem de monges, tem os seus vários fios de cabelo, alguns mais dourados, alguns mais escuros, tem a minha ausência de fios de cabelo, tem, assim, milhares de detalhes. Ela pegou um detalhe da filmagem, talvez, que era a luz ao seu redor. Se ela não tivesse se conectado com a sua luz espiritual, ela não ia perceber a luz da filmagem. A gente ressalta aquilo que a gente está percebendo como verdadeiro. Então tem mais uma pergunta a respeito disso. O fato de eu estar fazendo uma coisa que eu gosto, que é estar aqui, por exemplo, passando informação, fazendo o canal do YouTube, faz com que a aura fique mais acesa? Mais brilhante? Quando você está próximo daquilo que você faz e que você sente, esse é o meu lugar no universo. Se você nasceu para cuidar de um jardim, cada planta que você cuida, a sua aura vai expandir. A gente começa falando de aura dizendo o seguinte: todo mundo tem. A aura vem da palavra em latim que significa o ar ao seu redor. Então, quando eles falam você está com uma aura de luz, é como se fosse que o ar ao seu redor está brilhante. E o que isso quer dizer? A gente não consegue, pessoas de casa, decidir não ter cheiro. Tem gente que tentou, ouvi dizer que não funciona. Parece que o Steve Jobs decidiu um dia, ele falou: olha, eu vou fazer uma alimentação muito pura e não preciso mais tomar banho. E ele achava que estava funcionando, até que os colegas de trabalho dele pediram, pelo amor de Deus, que ele fosse transferido para a noite, porque ninguém mais suportava o indivíduo. Mas a gente, o nosso corpo físico, pelo próprio metabolismo, ele emana um odor. E a gente toma banho, a gente se cuida. A gente também emana uma energia. E não tem como deixar de emanar. Sabe quando alguém passa e a pessoa acabou de sair do banho e aí tem um cheiro de sabonete, Mari? Aí você fala: ai, que gostoso, a pessoa saiu do banho e está cheirando a sabonete. É muito parecido com isso a percepção da energia, a percepção da aura da pessoa. A pessoa passa do nosso lado. E mesmo que a gente não tenha um treinamento de olhar, se concentrar, enxergar as cores, a gente vai chegar nisso. Pelo menos a gente sentiu algo. Porque você enxergar com os olhos da terceira visão é algo tão pouco importante. O importante é a gente saber o seguinte: energia está em todos os lugares.
Todos nós emanamos, de nós sai uma energia, querendo ou não querendo. E essa energia, ela é percebida por nós, principalmente quando ela tem um contraste muito grande com o ambiente. Então, quando uma pessoa olha para você e você traz uma energia de muito mais paz e muito mais amorosidade, de muito mais luz, a gente fala metaforicamente, do que as outras pessoas que estão perto, elas falam, nossa, você está com uma aura, quer dizer, um ar de luz ao seu redor. O problema, Mari, é que às vezes a pessoa pode estar percebendo energia e é uma energia de medo, e ela pode misturar a interpretação dela com o diagnóstico real. Então ela sente que você tem uma energia ali, mas ela põe um pouco da opinião dela, do filme que ela assistiu ontem. Mas a ênfase que eu aprendi no monastério nunca é você procurar os efeitos especiais. Olha, você tem isso, você tem aquilo. Legal, mas da onde eu vou daqui para frente? Eu vou sempre em busca de mais luz, de uma transformação e de ferramentas práticas, como essa que eu estou contando para vocês. Parte da transformação é a gente não aceitar a estagnação. Eu acordo de manhã com sono como todos nós. E às vezes de mau humor porque alguma coisa aconteceu. Mas eu não falo tô de mau humor, problema do mundo. Não, eu falo, gente, quem mais tem que conviver com o Sati é o pobre do Sati. Então eu sento, porque a gente tem que não aceitar que a gente está fora de prumo. E aí através da respiração, de brincar com os netos, de fazer o que ama, como você está fazendo, de visualizar as cores, de meditar, a gente tem que transformar essa energia. Porque ao longo do dia e ao longo da vida, quando chegarem ou as bênçãos ou os desafios, eles não vão chegar e acontecer. Eles vão chegar, interagir com a sua aura e aí acontecer. E, portanto, os fatos da sua vida vão se alterar dependendo do que você está vibrando. E a vibração é responsabilidade sua. O mais importante é o seguinte, saber que todo mundo tem uma energia, que a sua energia é de sua responsabilidade. Essa energia vai definir o que você traz para o ambiente e, mais importante ainda, Mari, a sua aura determina o que vai acontecer com você ao longo do dia. Ela interfere no seu destino, ela interfere no seu karma e assim você adquire um poder sobre as coisas que vão acontecer com você através da vibração ao seu redor. Como os monges fazem? Como é o treinamento para você começar a ver cor? O meu mestre lá, que se chamava Subramania Swami, ele dizia que essas coisas são como efeitos especiais. O importante de um filme é que ele tem uma história boa. Os efeitos especiais são secundários, eles são interessantes. Enxergar a aura de alguém é menos importante, muito menos importante, do que você sentir a energia da pessoa. Quando você treina a terceira visão, e eu já vou explicar como que a gente treina, realmente você começa a perceber essas energias, que volto a dizer, elas não são cores, mas você começa a percebê-las e a sua mente interpreta aquilo como cores para você ter um pouquinho de referência. E ela pode não estar enxergando com esses olhos, porque realmente não são esses olhos que veem a aura. É uma percepção que a gente tem, que eu vou explicar como funciona, e que os indianos chamam de terceira visão. É através desse chakra, chamado de Ajna, que é uma capacidade que a gente tem de sentir e perceber energias. Você começa a interpretar essa energia através de cores. Então assim, gente, energia é energia. Ela não é uma energia branca ou amarela ou azul. Mas a gente entende isso como branco, amarelo ou azul. Uma vez eu entrevistei, Mari, uma pessoa que tinha tido um acidente vascular cerebral do lado esquerdo, que é o lado mais racional, e ela começou a enxergar auras. Então ela não conseguia entender fala, mas a parte direita do cérebro começou a perceber energias. E ela começou a perceber cores. Mas o mais importante é que se sua mente se silencia, a sua intuição vem, a terceira visão começa a ser ouvida, e aí você começa a perceber as energias de verdade. Então sabe aquela pessoa que quando ela chega, a sua intuição, a sua percepção fala, essa pessoa não fala a verdade, mas ela é tão simpática. E aí você enterra aquela percepção, e aí quando você vai ver 6 meses depois ela passa você para trás, você percebeu, quer dizer, sua terceira visão trouxe algo para você, mas você enterra. O que faz a terceira visão abrir? Silêncio interior. Tá fácil, gente. Silêncio da mente. Então, gente, todo mundo tem percepção de auras. Se você enxerga como cores, porque você se treinou para isso, você é só uma intuição e uma percepção, isso é da sua etapa da vida. Mas todo mundo percebe, e certamente você. E quando a gente enxerga, muita gente supervaloriza esse extraordinário. Então, né? Que é o que o Subramania Swami falava, que isso é pirotecnia, é fogos de artifício. Gente, como você falou direito o nome dele. Subramania Swami. Espetacular, Subramania Swami. É isso mesmo. Subramania Swami, que inclusive quer dizer
Aquela pessoa que tem um silêncio que brilha. O silêncio dele, em teoria, era para trazer uma certa luz. Olha que bonito. Se eu enxergo, por exemplo, o verde na energia ao redor de uma pessoa, ou seja, na aura de uma pessoa, o verde tem um significado. O verde vai me contar uma história. E a energia verde é sempre a busca do equilíbrio. Quando essa energia verde está brilhante e muito clara, ela pode, por exemplo, ser a energia de alguém que quer trazer saúde. Um médico muito verdadeiro, muito amoroso, costuma ter uma energia esverdeada, um verde claro. Toda energia verde é a busca de equilíbrio. E ele quer reequilibrar a saúde da pessoa. Existe uma energia verde cheia de vida, ela é um pouquinho menos clara, mas ela é mais cheia de vida, que é quando você está buscando o equilíbrio do seu corpo. É muito comum ver essa energia de pessoas que estão na praia, estão na natureza. Elas se enchem de verde sem perceberem, porque é a busca do equilíbrio. Agora, olha que interessante, mano. O verde escuro, porque essas cores vão se tornando, elas vão ficando sem brilho. Quando elas vão ficando sem brilho, é porque elas estão descendo de vibração. Todas as cores são bonitas. Inclusive, a ausência de cor e de luz é um estado elevado de consciência. O negro mais negro é quando você está indo além da luz. Nada disso a gente pode levar para nenhuma simbologia cultural aqui. Mas o verde, conforme vai perdendo brilho, é porque ele está descendo de vibração. E vamos lembrar o que é o verde. Busca de harmonia. Quando o verde está escuro na aura de alguém, é porque ela está com inveja. Como assim? O que a inveja tem a ver com busca de harmonia? Mari, se você tem 5 pulseiras e eu não tenho nenhuma, há um desequilíbrio. E se esse desequilíbrio me incomoda, mas eu tenho vibração baixa, a minha busca de equilíbrio é falar assim, ai, como eu queria ter as pulseiras da Mari. Então, a busca do equilíbrio distorcida é a inveja. Sendo que a busca da harmonia, quando ela está elevada, a busca da harmonia passa a ser assim, se a Mari tem um carro, ela me dá carona e eu ajudo ela em coisas de monge. Olha como o equilíbrio se dá de outra forma. O azul, ela é a consciência da espiritualidade. Quando esse azul está brilhante ao redor de alguém, em geral é uma pessoa que está trazendo grande paz. Um azul de um tom que parece um céu de inverno é uma confiança no infinito, confiança de que você é abençoado, confiança de que você é amado por algo maior. Mas igualzinho, se esse azul vai ficando mais escuro, ele pode se tornar fanatismo religioso. Se ele se torna mais escuro ainda, ele vira intolerância com relação à espiritualidade dos outros. Um azul claro, intenso, vívido, é confiança no universo. E eu tenho uma entrevista de trabalho, ou eu vou ter uma conversa difícil com alguém, e eu preciso exatamente dessa confiança, o que eu posso fazer é mudar a cor da minha energia. Como? Eu não preciso enxergar a minha aura, mas a mente da gente trabalha com símbolos. E se eu fechar os olhos e falar assim, eu tô todo azul, não adianta nada. Mas se eu fechar os olhos e eu começar a dar o comando para mim mesmo, eu inspiro, quando eu solto o ar, eu vou dando um comando. A minha energia está se tornando um azul claro. Eu vou enxergando ao longo de 1, 2, 3 minutos essa energia ao meu redor. Aquilo que no primeiro momento era só uma imaginação, ela passa a se tornar um comando. Então, esse mesmo Subramania Swami, que ensinava a gente a fazer isso, ele dizia assim, se você precisa ir numa reunião onde você precisa ser muito firme, coloque uma energia cor de laranja ao seu redor. Que uma energia cor de laranja é uma energia inteligente, dinâmica, mas alegre. Então você vai ser capaz de negociar sem esse azul que não, tá tudo bem. Você vai num laranja intenso. Assertivo. Você negocia sem ficar pesado. Sim. Esse laranja, se for perdendo brilho, ele vai causando rigidez. Gente, às vezes a aura mais bonita e mais brilhante que a gente vê é de uma avó brincando com os netos. Então a gente fala, os monges vão lá, sentam e meditam. É uma técnica. Mas às vezes, você olhar um pôr do sol, olhar uma flor, aquilo expande a sua aura de um jeito que tem um efeito espiritual tão grande quanto se você ficasse lá sentadinho falando Om. Lembra, isso é uma técnica. Na verdade, o efeito é que é importante. Quando eu recebo, por exemplo, uma massagem, ou uma fisioterapia, ou vou nas suas meditações, no espaço, na atividade, eu consigo ver o halo ao redor das pessoas. Quando eu entro numa meditação, ainda que eu esteja bem agitada, fica muito mais simples conseguir visualizar essas cores. Por quê? Mas olha só, Mari, que interessante. O ser humano foi projetado para estar próximo da natureza. Então, quando a gente emana energias
pesadas na aura. A natureza, naturalmente, assim como a natureza pega adubo, que para nós é uma coisa suja, né? E ela transforma em alimento para a árvore, é capaz sempre de pegar energias pesadas da nossa aura e ela processa. Você põe o pé na grama no chão, Ela recicla tudo. encosta, ela recicla e para ela é bom, ela processa. Ao nos afastarmos, a gente cria energias pesadas e baixas que não vão embora. Porque elas não vão embora da aura. Então, quando você está na natureza, aquilo limpa. Por quê? Porque a natureza não é mais evoluída que o ser humano, mas ela atingiu um grau de harmonia melhor que o nosso. Então, ela consegue nos dar uma harmonia que a gente devia pegar, se reequilibrar e aí trazer coisas que a natureza não consegue. Razão, lucidez e espiritualidade. Acho que o grande desafio é a gente não deixar pegadas de carbono da nossa energia por onde a gente vai. Agora vocês já sabem como a gente pode ter uma aura mais bonita, mais brilhante, mais elevada. Mais aberta. E como a gente pode deixar um imprint, uma pegada positiva por onde a gente passa, né? Porque aí, quando você sair de uma sala, ela vai estar energeticamente melhor do que você entrou. E as pessoas vão estar lá até sem perceber, mas elas vão brigar um pouco menos, elas vão discutir um pouco menos, elas vão ter um pouco menos de tristeza. E elas vão achar que tiveram um dia bom, sabe-se lá por quê. Você sabe o porquê. Foi você. Você é o responsável. Entre em qualquer lugar e diga pra você mesmo, eu vou deixar esse lugar melhor quando eu sair daqui. Tá bom? Até o nosso próximo vídeo.